Meu nome é Mará Troina. Tem uma situação que não tá legal e precisa mudar, e eu tenho um sonho na minha cabeça que é essa situação mudada. Saúde em primeiro lugar, urbanismo a partir da saúde pública. Não tem por que o urbanismo ter outra premissa. Em locais onde as pessoas ficam muito doentes porque não tem esgoto, porque a água vem suja ou não tem nem água. A própria mobilidade, no caso da favela, entra na perspectiva da saúde. Você imagina um idoso que precisa caminhar por uma recomendação médica, mas para sair da casa dele tem que subir 50 degraus de escada, numa escada super desconfortável. Então, para mim, um princípio básico é o princípio da saúde. Vamos nessa. É pertinho. Em 2 minutos estamos na Rocinha. Estamos aqui na Gávea, Marquês de São Vicente, refazendo um caminho que foi muito comum para mim fazer. Trabalhei na Rocinha há 5 anos e eu vivia isso diariamente e sempre com reflexão, não era uma coisa simples. Passar num bairro de rico, que tem 14 mil habitantes e mansões, entrar num bairro de pobre que tem mais de 100 mil habitantes em casas pequenas, sem esgoto, mais condições de privacidade e conforto. E muitas vezes ainda saía da Rocinha de uma atividade profissional, ainda vinha fazer churrasco na casa de um amigo na Gávea. Imagina como é que a gente se sente intercalando e percebendo pessoas que vivem em condição tão distinta de conforto e chega ao nível de salubridade, né? Então o que eu acho legal poder trazer e poder compartilhar aqui é essa percepção que eu tive, pela oportunidade que eu tive de trabalhar na Rocinha, sendo muito mais morador da Gávea, pelo perfil de amigos que eu tenho, pela classe social da qual eu faço parte. E é muito interessante como palavras tipo integração, convivência, fazem parte disso. Aqui, por exemplo, a gente está na Gávea, mas a maior parte das pessoas que passam é da Rocinha. E essa convivência é muito interessante. Muita gente fala que precisa integrar favela com asfalto, isso é um discurso comum. E eu vejo isso de uma forma peculiar por viver o que eu vivi. E muita gente da Gávea fica controlando de binóculo a expansão da Rocinha. É o bairro Setor 99, Vila Cruzado. Eles têm razão. Se tem alguém desvalorizando o meu imóvel do meu lado, essa pessoa inclusive está infringindo a lei municipal que não permitiria ela fazer o que ela faz, é legítimo eu querer limitar a atuação dessa desvalorização dessa pessoa. Por outro lado, a pessoa que mora na Rocinha está tentando sobreviver, reproduzir sua família, é legítimo também fazer um pavimento a mais, fazer mais um quartinho pro filho e querer da maneira que encontrar e que tiver a seu alcance melhorar de vida. Aqui ou você sabe andar de moto ou você nem entra, porque cara, tem que ser bom. A favela, ou em outras palavras, as pessoas da favela, elas são muito bem integradas à cidade, pelo menos no caso da Rocinha. Eles entram nos estabelecimentos comerciais para trabalhar, entram nas casas, então todo mundo sabe como as pessoas moram e vivem, em que condições de conforto, compartilham da mesma cultura, ainda mais com a internet agora, você escuta a mesma música ao mesmo tempo, não tem gap nenhum. E economicamente estão vinculados porque é a fonte de renda, estão absolutamente entrelaçados. O que é menos comum, na verdade, é quem não faz parte da favela entrar na favela. Então tem gente que convive com um funcionário em casa que mora na favela há anos e o funcionário está dentro da casa da pessoa e a pessoa de verdade nunca foi na casa do funcionário. Nunca sentiu o quanto que o cheiro de esgoto é forte ou não, nunca andou em beco. Muitas vezes releva um atraso em dia de chuva porque imagina que a pessoa tem dificuldade, mas não sabe na verdade a dificuldade. Então eu acredito que a relação menos forte, menos legal é a distância de quem não mora na favela não fazer ideia do que é a vida lá dentro. Para a convivência entre, vamos dizer assim, as comunidades, Gávea, Rocinha, São Conrado, é uma convivência que ela é bem legal. Eu vejo muito valor na convivência que tem hoje. Mas eu vejo uma carência, uma oportunidade aí na questão da lei. E aí em dois lados. O primeiro
que em grande parte das ocasiões que se faça cumprir a lei na Rocinha. Uma reclamação para Oi, feita de um morador da favela ou da Rocinha, comumente tem uma resposta de que não é possível fazer porque a área é de risco. Então se você contrata um serviço, o serviço dá problema, você pede revisão e o teu fornecedor te diz que está em área de risco, você fica sem alternativa, ou abandona o serviço ou conserta com você mesmo. Mas é uma relação de indignidade. A lei existe, mas não entra na favela. No caso, a lei do consumidor, né? Tem uma outra situação que é bem interessante, que é do ponto de vista urbanístico. Essa realmente está bem com o meu sonho mesmo. É que tem muitas leis que não existem para a favela e pouca gente vê isso. Imaginem, se a gente pegar a lei urbanística, que regula as construções, em São Conrado e na Gávea, e tentar fazer essa lei ser cumprida na Rocinha, a gente está lascado. Não é possível ninguém melhorar a sua casa, ninguém empreender, partindo do princípio que vai atender às leis que vigoram para São Conrado e para Gávea. Se a pessoa quiser fazer uma casa nos moldes da Gávea, vai precisar de um terreno enorme para fazer uma casinha pequena. Isso não vai acontecer. Ou se a pessoa quiser empreender com habitação multifamiliar, vai precisar botar um prédio alto com elevador, escada de incêndio, afastamento das divisas. Isso também não vai valer. Assumindo que a favela tem mais de 90% de beco e escada, qual seria então a lei para novas construções? Qual seria a lei para melhora das casas? Reconhecendo o desejo de minimizar a expansão vertical e horizontal, mas sendo realista de que as pessoas prósperas vão investir nas suas casas e eventualmente vão adquirir casas de terceiros e vão progredir. Não seria possível fazer um exemplo, um projeto de alinhamento, um PA, para o beco? Então o beco existe, ele está lá. Ele não vai ser uma rua de 7 metros jamais. Uma lei que eu gostaria de ver e de ser fiscalizada é: ninguém pode fazer a escada avançando para cima do beco. Então se o beco tem 80 centímetros, vamos defender esses 80. E ninguém pode, por outro lado, fechar o beco com o seu comércio. Um exemplo. Ou fechar em cima do beco. Túnel é muito comum. Então, duas leis que não existem. Primeiro, reconhecer circulações que não têm 7 metros. Becos e escadas. Qualificar essas circulações, isso é uma obra. Agora, do ponto de vista da lei, proibir ocupar a projeção do beco. Fazer varanda, avançar, mesmo que no andar de cima, para cima do beco, não pode. Seria uma lei legal. Atrapalha a luz de quem está embaixo, atrapalha a ventilação do beco, impacta na saúde pública dos moradores. A falta de uma lei como essa tem como consequência uma série de becos tampados e uma série de conflitos humanos interpessoais. Imagina, se eu que tenho essa visão sou um morador de um beco, meu vizinho está fazendo a construção dele em cima e tampando o beco, fazendo um túnel, imagina o nível de argumento que eu tenho que usar e chega até o conflito pessoal para convencer o cara de que ele não vai se apropriar de um pedaço de terreno ali aéreo que ele entende que é dele e que na favela todo mundo faz. Então hoje, se a fiscalização urbanística entra na favela de fato, não tem o que fazer, não há sucesso, porque não existem leis passíveis de serem cumpridas, não existem leis urbanísticas adequadas à realidade da favela. Esse desafio de fazer cumprir leis num lugar que não tem lei, ele, com certeza não é fácil. Eu acredito que o primeiro passo realmente primeiro mesmo, é aceitar a realidade. Porque a gente não resolve nada que a gente não reconhece a existência e não tangibiliza. Então, a partir do momento que a gente conseguir criar leis que sejam viáveis, factíveis, leis urbanísticas na favela, a gente vai passar a lidar diretamente com a favela como ela é. E a tendência natural é a gente passar a enfrentar gradualmente cada vez mais problemas idênticos aos problemas da cidade. Porque são famílias idênticas. Mas quando a gente fala da favela e da ocupação do beco, a questão coletiva ela se impõe de uma ordem muito mais forte, que é a questão da saúde. Então a gente vai ter um componente adicional para trabalhar a legislação urbanística na favela, que eu acredito que ele vai ajudar muito a dirimir os problemas, que é o senso de urgência, o senso de importância que as questões coletivas têm quando trata de saúde pública, de direito a todos, idosos e crianças. Então, só para dar um exemplo aqui, imagina que a gente tem um beco estreito, 1 metro, 80 centímetros, e que diversos proprietários construíram escada em cima do beco, estreitando mais o beco,
e construindo no terceiro andar, tampando o beco. Isso é uma condição que está lá presente. Muitos reclamam porque não tem luz, muitos reclamam porque não conseguem passar com a sua compra porque esbarra na escada do companheiro. É evidente que soluções pontuais precisam ser feitas. Porém, o beco, como está coberto, dificilmente será descoberto. Não vai haver uma demolição em grande escala para que faça-se cumprir uma lei desenhada no papel e acordada, por mais que seja importante. Numa situação como essa, eu acredito muito que a análise específica do caso dá a oportunidade da gente equilibrar e recompensar financeiramente com direito as pessoas cuja propriedade ainda representa uma oportunidade de melhoria coletiva. Na Rocinha, se o cabra for trabalhador, ele enrica. Enrica mesmo, porque a fraca presença de taxação, né, de imposto de tributo, é uma oportunidade para empreender tremenda. A gente tem muito mais obstáculos para empreender num ambiente com mais lei, com mais imposto, mais obstáculo legal, do que num ambiente mais livre, como a Rocinha se apresenta. Não tenha dúvida de se fosse exigido alvará na prefeitura, licença do corpo de bombeiro, vigilância de saúde, etc. Para abrir cada birosca na Rocinha, a gente não teria essa pujança comercial que tem. Eu me sinto bem na Rocinha, verdade, me sinto bem. Por que eu me sinto bem aqui? Tem muita gente, não é vazio, é cheio. Tem muita gente legal. As pessoas têm, acima de tudo, respeito umas com as outras. Não sei porquê, se é porque não tem lei, só sobra o humano, assim, né? Então todo mundo respeita, apesar de ser difícil atravessar a rua. Se tem alguém com dificuldade, as pessoas param o carro, uma coisa gentil. Eu acho que aqui na Rocinha dá pra saber muito bem o que importa na vida, a gente não pode se enganar. Então aqui a gente tem a condição de viver o que importa. O resto é perfumaria, e perfumaria aqui não tem. Aqui só tem a essência.